Fala meus amigos do terceiro ano do Colégio e Curso Universo, tudo bem pessoal? Aqui mais uma vez, professor de vocês, Pedro Henrique, professor de História do Brasil. Pessoal, mais uma vez aqui dando continuidade ao nosso assunto, então aqui é para a gente fazer uma conclusão, tá? Para vocês absorverem aí o conteúdo extenso da Era Vargas, tá? Então trouxe para vocês aqui algumas questões específicas que eu peguei em relação aí ao Enem, em relação a grandes vestibulares aí no Brasil, tá? Então lembra, quem ainda não assistiu, volta aí um pouquinho nos vídeos, então tem aí todas as aulas dentro do governo de Vargas, tá? Então eu procurei fazer uma divisão para vocês terem um conhecimento, ter uma absorção melhor aí do conteúdo, ao invés de trabalhar todo a extensa, grandes particularidades da extensa Era Vargas em apenas um vídeo e às vezes ficar um pouco entediante, tá? E ficar longo demais para vocês terem dificuldade de pegarem e absorverem todo o conteúdo. Então eu fiz uma periodização, tá? A última aula, acredito que a gente trabalhou ali o fim do Estado Novo e a parte da FEB, tá? Os grandes pracinhas que lutaram aí contra os fascistas dentro da Segunda Guerra Mundial, tá? Então qualquer novidade, tá? Em relação a críticas, em relação a perguntas, em relação a alguns comentários, podem deixar aí, podem entrar em contato lá no grupo do WhatsApp, que vocês sabem que falar com vocês, minha relação com vocês é sempre muito boa, então estou sempre aqui para ajudar, tá? Lembra que esse conteúdo também está lá no livro de vocês, tá? Na parte do golpe, da grande transformação, da grande revolução aí dentro da história, dentro da República, que foi justamente ali a Revolução de 1930, tá? O início ali de Getúlio Vargas, e dentro de todos esses pormenores dos seus governos, tá? Então podem olhar lá no livro, tem algumas atividades também, qualquer coisa podem entrar em contato que estamos aqui para nos ajudar, tá? Então hoje nosso vídeo específico tratando algumas questões, então vamos começar. Sempre falo para vocês pausarem o vídeo, lerem aí com bastante cuidado, bastante atenção o enunciado, tá? Tratar as alternativas aí com bastante cuidado, com bastante cautela, tenta responder aí, tá? E depois dá play novamente aí no vídeo para a gente ter uma reflexão e conversar um pouco sobre a questão, tá? Então a primeira questão da PUC, tá? Rio Grande do Sul, vamos lá. Façamos a revolução antes que o povo a faça, tá? Grande frase aí emblemática. A frase atribuída ao governador de Minas Gerais, Antônio Carlos de Andrada, deixa entrever a ideologia política da Revolução de 1930 promovida pelos interesses. Então vamos lá. Toda vez que vocês estiverem estudando para vestibulares e afins, você tem que ter toda uma delicadeza para ler em relação ao conteúdo do enunciado. Por quê? Porque ele deixa aí escapar algumas informações que dá para a gente matar a questão de uma maneira bem mais fácil, de uma maneira bem eficaz, tá? Então veja bem, façamos a revolução antes que o povo faça. Parte principal dessa frase, revolução, beleza? No finalzinho, deixa entrever a ideologia política da Revolução de 1930 promovida pelos interesses, ou seja, lembra lá da aula de Revolução de 1930 e foi pelo interesse de quem? Acabou, matou a questão, tá? Então agora a gente vai procurar nas alternativas quem foram os interessados dentro dessa Revolução de 30 que fizeram Getúlio Vargas chegar ao poder, e é isso que a gente vai conferir agora, tá? Muito simples, então vamos lá, letra A. Da burguesia cafeicultura de São Paulo, com vistas à valorização do café. Pessoal, corta, isso aqui eu tenho certeza que vocês já também cortaram, porque lembra que aquele período ali era o período da política do café com leite, e quem estava nesse período fazendo toda esse jogo de política, essa alternância, era justamente São Paulo e Minas Gerais, tá? Então eram esses dois estados que estavam lutando ali para se preservar, se manter no poder, tá? Então aí a gente está falando da base de São Paulo, a burguesia cafeicultura de São Paulo, tá? Então vocês sabem que a parte que vai discindir com essa política do café com leite, é claro que seria uma parte que não estava dentro da política do café com leite, tá? Então já corta, porque São Paulo queria continuar no poder, não foi ele que fez a Revolução de 30, até porque ele estava na alternância, tá? Letra B, do operariado com o objetivo de aprofundar a industrialização.
o operariado não tinha é, uma, uma funcionalidade tão forte, tá? Ele não tinha uma dimensão tão grande para lutar dentro de uma grande revolução. Quando eu digo lutar, não é pegar em armas, mas é para ir em relação a discursos, fazer várias participações, manifestações artísticas e conseguir mudar uma política que acontecia naquele período. Então o operariado não tinha tanta força, e ainda mais para aprofundar a industrialização, que industrialização você sabe que tem um surto ali no início, tem, mas ele vai ter um salto gigantesco apenas no governo de Getúlio Vargas, tá? Então a letra B está errada por conta desses dois fatores. Letra C, dos partidos de direita fascistas no intuito de estabelecer um Estado forte. Nesse período de 1930, pessoal, não tinha um Estado, não tinha partidos diretamente ligados ao fascismo, até porque o fascismo ele começa ali um pouco depois, tá? Então não tem uma consolidação desses grandes partidos. Então você é só pegar ali em relação às datas que você vai responder dessa maneira e já vai cortar essa relação com a letra C. Letra D, das oligarquias dissidentes aliadas ao tenentismo pela reforma do Estado. Aí sim, aí a gente lembra do movimento tenentista que a gente viu, tá? Ainda lá na primeira unidade, movimento tenentista a partir desses tenentes que posteriormente ajudaram Getúlio Vargas, tá? A poder fazer a sua ascensão ao poder com outras oligarquias dissidentes. Então, quem são essas oligarquias dissidentes? Aquelas oligarquias que estavam fora da política federal naquele período, que era com São Paulo, tá? Então, essas oligarquias, elas, claro, que queriam autonomia dentro desse cenário político brasileiro, tá? Então, se uniram a Vargas e aos tenentes, tá? E assim conseguiram fazer a grande revolução de 1930, tá? Então, aí já marca o primeiro, letra D. Tá? Letra E, só para a gente fechar e ver porque ela está errada. Da burguesia industrial, tinha burguesia industrial nesse período ali, 1930, 1929 para 30? Não. Na busca de uma política de livre iniciativa? Não. Quando a gente fala de um salto industrial, a gente vai ter um surto, tá? Ali no início, principalmente ali na parte da década da do período entre guerras, tá? No período ali, no próprio período da Primeira Guerra Mundial. Então a gente vai ter uma certa industrialização, mas não se tinha uma burguesia consolidada, não se tinha uma classe social industrial que viria a vigorar e a se desenvolver dentro da política. Nesse momento não se tinha, tá? Então, pessoal, primeira questão, letra D, tá? Das oligarquias dissidentes aliadas ao tenentismo pela reforma do Estado. Essa foi tranquilo. Vamos para o segundo. Mais uma vez, pausem, tá, o vídeo, tentem responder aí e play novamente e vamos lá. Unirio, tá? Bastante conhecida. Ó, segunda questão. Essa questão é muito, eu achei ela sensacional, tá? Ó, na casa do Beato Pedro Batista em Santa Brígida, na Bahia, Dom Pedro II divide um espaço na parede com Getúlio Vargas. Este exemplo caracteriza um tipo de idealização da figura de mitos que ficaram sedimentados na memória popular. Podemos afirmar que Getúlio Vargas potencializou uma imagem de pai dos pobres, em grande parte devido aos. Pessoal, As Barbas do Imperador, de Lilia Schwartz, tá? Grande historiadora, tá? Acredito que quem gosta de história segue ela no Instagram e vê os textos tanto polêmicos, tanto verídicos aí em relação ao que Lilia traz sobre a política brasileira atual, tá? Então, um grande texto aí de Lilia falando sobre justamente a comparação sobre Getúlio Vargas e Dom Pedro II, tá? Nessa imagem de pai dos pobres. Então, é muito fácil da gente entender que o enunciado ele está pedindo o porquê essa imagem dos pai dos pobres ela foi incorporada às ações de Getúlio Vargas, tá? Então vamos agora às alternativas. Letra A, discursos ufanistas disseminados entre os camponeses brasileiros. Quando esses camponeses eles têm alguns discursos mais fortes, eles vão sendo incorporados a outras classes sociais dentro da própria era Vargas, tá? Então não eram só apenas os camponeses que tinham essa política de discursos em relação à própria política brasileira, tá? E ainda mais sendo ufanistas, tá? Então, nesse período não, a gente descarta dentro dessa política do pai dos pobres, é claro que ele abarcou um grande público brasileiro e que não estava apenas ligado à parte camponês, à parte rural do Brasil, tá? Letra B,
medidas revolucionárias introduzidas com a reforma agrária. Em algum momento a gente falou em reforma agrária no governo de Vargas, na Grande Era Vargas, não, tá? E ainda mais medidas revolucionárias trazidas em relação a esse ponto, a esse aspecto social. A gente teve uma medida revolucionária, mas foi um Estado forte, um Estado centralizador, principalmente ainda na ditadura de 37 a 45, tá? Então letra B a gente já discorda, descarta. Letra C, restrições econômicas impostas aos industriais brasileiros. Vargas, que deu o salto industrial aqui no Brasil, está tomando várias medidas, pegando vários capitais estrangeiros, principalmente ali no Estado Novo, tá criando várias indústrias aí, como a CSN e assim várias outras também. É claro que não tinha algumas restrições para ela pegar um engate e realmente se desenvolver. É claro que ele teria que abrir vários capitais para esses industriais brasileiros, tá? Então foi pelo contrário, tá? Ele abriu, tá? Letra D, restrições rígidas impostas à burguesia nacional e internacional. Não, tá? Além de não ter restrição rígida, é claro que ele tinha um equilíbrio muito forte entre a burguesia nacional, ou seja, a burguesia aqui que estava instaurada no Brasil já faz um tempo, como era a parte dos cafeicultores, tá? Então, essa parte dos grandes rurais brasileiros, é claro que ele tinha uma certa autonomia dentro do governo de Getúlio Vargas, porque ele também tinha vozes ali dentro da sua área urbana, tá? Então, o Getúlio Vargas, ele era um cara que ficava fazendo várias alianças ao mesmo tempo com vários setores da sociedade, e uma desses setores foi a burguesia nacional, tá? Letra E, que provavelmente é ela, tá? Medidas de caráter populista, ótimo, atraindo as massas trabalhadoras, aí sim. Então lembra das grandes transformações feitas pelo governo de Getúlio Vargas por várias ações, tá? Ministério do Trabalho aí compondo várias leis que temos até os dias atuais, tá? Várias diligências, tá? Que temos até os dias atuais, e essas ações acabaram abarcando, tá? Essas massas trabalhadoras, tá? Os tanto camponeses, tanto os industriais, tanto o pessoal do chão de fábrica, tá? Artesãos e aí comerciantes e vários outros setores que fazem aí os grandes trabalhadores brasileiros. Então, quando a gente atrela o pai dos pobres, então a gente atrela as medidas de caráter populista, atraindo as massas trabalhadoras, beleza? Então vamos lá. Terceira questão, tá? Ó, decretada a extinção da Aliança Nacional Libertadora em 1935, seus membros, os não moderados, organizaram a insurreição comunista que foi abafada pelo governo Vargas. Isso a gente viu em aula, se não me engano foi a segunda aula, tá? Assinale a alternativa que apresenta a ação política subsequente e relacionada com a referida insurreição. Então ele está falando ali da tentativa de uma insurreição comunista, tá? Ali os vermelhos tentando tomar o poder ali de Getúlio Vargas, tá? Então, o que teve de consequência nesse período após essa tentativa de tomada de poder pelos comunistas? Então, vamos tentar descobrir agora. Letra A. A proposta anti-imperialista e anti-latifundiária contida no programa da ANL foi completamente abandonada. Não, isso a gente já corta. A ANL, a Aliança Nacional Libertadora, tá? Ela sempre teve seus anseios, tá? Sempre teve seus desejos. Em nenhum momento o seu programa de política, o seu programa ali de abarcar os brasileiros, ele foi abandonado. Não, pelo contrário, ele foi sendo fortificado sempre, tá? Letra B. Vargas, em proveito de seus planos ditatoriais, explorou o temor que havia ao comunismo. Sim, sim. Letra B. Porque essa alternativa está correta. Expliquei para vocês em aula, na segunda aula, quando a gente estava falando ali do governo constitucional, que nesse período o medo da população brasileira em relação ao comunismo era muito forte, embora que o perigo do comunismo ele fosse muito aqui. Então tudo isso mexia com o imaginário da população, tá? Então as várias mídias sociais, tanto nessa parte dos discursos dos aliados de Vargas, tá? Tanto na parte de vários elementos de publicidade, tanto na parte de jornais, na parte do rádio, eles tinham todo um jogo político de colocar os comunistas como inimigos, tá? Como se eles fossem fazer uma grande desgraça, uma grande parte caótica dentro
do Estado brasileiro, tá? Então Vargas ele explorou muito bem isso, até porque teve o chamado Plano Cohen, que vocês sabem que resultou no governo ditatorial no Estado Novo que ele teve de 37 a 45, tá? Então vamos ver porque as outras alternativas estão incorretas. Já marca aí a letra B. 2 meses após a intentona comunista de 35, todos os presos políticos que aguardavam julgamento foram colocados em liberdade. Não a partir desse momento aí é que piorou, tá? Em relação a isso, porque entrou em Estado Novo e aí muitos foram exilados fora e muitos foram presos e muitos foram até mandados para regimes ditatoriais fora do Brasil, tá? Letra D. A campanha anticomunista das classes dominantes contribuiu para que Vargas abandonasse seus planos continuistas. Não, Vargas desde sempre, ali, principalmente ali, 35, ele já tinha na cabeça uma ideia de se perpetuar mais um tempo no poder. Ele viu essa intentona comunista como um jogo político bom para ele poder ter esse salto e ter uma conquista ali em relação ao Estado Novo e conseguiu, tá? Letra E. Os revoltosos só se renderam depois de proclamada a suspensão definitiva do pagamento da dívida externa. Essa alternativa E já foi fantasiosa demais, tá? Dívida externa a gente já corta, tá? Nesse período até tinha, mas é claro que o capital estrangeiro estava entrando principalmente ali naquele período da Segunda Guerra Mundial, tá? Para a construção de várias outras empresas e indústrias que vieram a vigorar no período de Getúlio Vargas, tá? Quarta questão, pessoal. Vou abaixar aqui um pouco para vocês verem a imagem. Vamos lá. Do Enem 2018, tá? Esqueci de ver a outra, aqui foi da Unesp. Essa imagem foi impressa em cartilha escolar durante a vigência do Estado Novo, com o intuito de... Que imagem é essa, pessoal? Essa aqui que eu estou mostrando aqui para vocês, está com Getúlio Vargas aí, associado a crianças, a alunos aí com bandeiras do Brasil. Vocês veem que o nacionalismo é muito forte, tá? Então a própria educação aí nacionalista logo no início ali da juventude, tá? Para os alunos aí terem uma consciência de lutar por seu país, de ter toda esse sentimento por sua nação, tá? Então a quarta questão, vamos lá. Essa imagem foi impressa em cartilha escolar durante a vigência do Estado Novo com o intuito de, letra A, destacar a sabedoria inata do líder governamental. Exatamente, pessoal. Essa aí a gente já viu de cara. Destacar a sabedoria inata, tá? Então, Getúlio Vargas ali era um sábio daquele período e essa imagem, ela, assim como essa e como várias outras, elas foram colocadas ali à tona, tá? Foram criadas ali justamente para colocar ali o povo atrelado a Getúlio Vargas, que era um líder governamental que tinha todo um senso, uma consciência de sabedoria, que era um cara inteligente, era um cara equilibrista, que sabia fazer todos os jogos políticos e ali ele tinha o intuito de se perpetuar no poder, tá? Então vamos ver as outras alternativas porque estão erradas. Letra B, atender a necessidade familiar de obediência infantil, não. Então aqui é o que a imagem traz, é justamente o contexto da política de Getúlio Vargas, tá? E dessa continuidade e mostrar ele como esse líder, tá? Letra C, promover o desenvolvimento consistente das atitudes solidárias, não. Então essa questão já fantasia demais essa alternativa. Letra D, conquistar a aprovação política por meio do apelo carismático, não. O apelo de Getúlio Vargas era justamente mais para um lado de sabedoria, um lado mais estratégico, um lado mais político e não pelo lado do carisma, tá? E letra E, estimular o interesse acadêmico por meio de exercícios intelectuais. Você sabe que no Estado Novo os intelectuais que era contra o governo dele, a política dele, eram também perseguidos, foram mortos também, tá? Então não tinha essa de estimular o interesse acadêmico por meio de exercícios intelectuais, tá? Já que estamos numa ditadura, lembra lá, a alternativa aqui em cima, Estado Novo, tá? Então, quarta questão, assinala aí a letra A. E vamos para a última, pessoal. Mais uma vez, pausa aí, tá? E vamos continuar. Enem 2017, tá pertinho aí de nós. Durante o Estado Novo, os encarregados da propaganda procuraram aperfeiçoar-se na arte da empolgação e envolvimento das multidões, através das mensagens políticas. Nesse tipo de discurso, o significado das palavras importa pouco, pois, como declarou Goebbels, não falamos para dizer alguma coisa, mas para obter determinado efeito, tá?
O controle sobre os meios de comunicação foi uma marca do Estado Novo, sendo fundamental a propaganda política na medida em que visava, vamos ler de novo, ó, o controle sobre os meios de comunicação, isso acontece em ditaduras, tá? Foi uma marca do Estado Novo, sendo fundamental a propaganda política na medida em que visava, letra A, conquistar o povo, conquistar o apoio popular na legitimação do novo governo. Ótimo, é a nossa alternativa, tá? É claro que esse controle sobre os meios de comunicação, ele tinha uma funcionalidade, ele tinha um objetivo específico, que era justamente colocar o povo ao seu favor, colocar o povo às suas alianças, tá? E colocar ali o governo como um governo que tivesse tendo o maior êxito possível naquele momento. Então é claro que é a letra A. Vamos ver porque o resto está incorreto, tá? Letra B, ampliar o envolvimento das multidões nas decisões políticas. Tem decisão política feita pelas multidões em um governo ditatorial? Não, tá? Então corta. Letra C, aumentar a oferta de informações públicas para a sociedade civil, tá? Aumentar a oferta de informações públicas? Não. Informações ligadas ao governo, mas de alterações, de edições feitas para o pessoal realmente ter uma consciência de dizer que Getúlio Vargas estava fazendo tudo de melhor, mas na verdade era uma ditadura ali, uma ditadura severa, tá? Letra D, estender a participação democrática dos meios de comunicação no Brasil. Democracia, tá? Meios de comunicação no Brasil de 37 a 45? Não, né, pessoal? Letra E, alargar o entendimento da população sobre as intenções do novo governo. As intenções, faltou aí as verdadeiras intenções, tá? Que era justamente ali o grande regime ditatorial, tá? Em que Vargas ele tentou mascarar isso, colocando tudo de uma maneira confortável ali, propagando para a população como se tudo estivesse a mil maravilhas, tá? Então é claro que a letra E a gente também corta e a alternativa aí é letra A. Beleza, terceiro ano? Espero que vocês tenham gostado aí das questões. Qualquer dúvida, qualquer comentário, podem entrar em contato. E até semana que vem com a nossa continuação das aulas de História, beleza? Valeu e abraço!